Boa tarde, estudantes, professores, familiares. Seja todo bem-vindo a mais uma aula de Química da segunda série do ensino médio. E na aula de hoje vamos falar sobre ligações químicas. Mas antes disso, vamos fazer nossos combinados, perfeito? Que vocês realizem as atividades propostas, anote suas dúvidas, sugestões, que vocês tenham um caderno em mão, né? E para pontuar tudo que vocês forem ver, tiver dificuldade, para procurar professores aí na escola, perfeito? E a habilidade que nós vamos trabalhar hoje é fazer o quê? É fazer previsões sobre o tipo de ligação química de uma substância a partir da análise das suas propriedades, né? E para isso, quem vai ministrar a aula vai ser o professor Josimar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Obrigado a todos aí. E vamos lá, né, trabalhar aí com ligações químicas hoje. E aí nós temos, né, como podemos definir uma ligação química. Que tipos de ligações químicas você conhece? Então nós temos aí a tabela periódica, que ela é formada, né, por mais de 100 ou de 100 elementos químicos, e esses elementos químicos, né, unindo-os uns aos outros, vão formar aí, né, várias substâncias que nós conhecemos em nosso dia a dia. Então ligações químicas, né, um conjunto de átomos que se combinam para formar várias substâncias. Na verdade, esses átomos formam várias substâncias ou compostos, quando eles se unem. E aí nós temos três tipos de ligações químicas, que são as ligações iônicas, as ligações covalentes e as ligações metálicas, né? Nós vamos ver como cada qual se combina. E aí temos também a questão, a teoria de octeto, né? A teoria de octeto é uma regra química e simples, na qual, quando os átomos eles combinam entre si, ok, formando novas substâncias, esses átomos eles precisam inteirar em sua última camada 8 elétrons, igualando a configuração dos gases nobres, com exceção o hidrogênio, que ele vai igualar a configuração eletrônica do gás hélio, que ele possui apenas 2 elétrons em sua única camada, que essa camada ela é completa, ok? Aí temos, então, vamos falar primeiramente de ligações iônicas. Como ocorre a ligação iônica? A ligação iônica ela ocorre entre um metal e um ametal, ok? Portanto, nós temos aí nas ligações iônicas os elementos que pertencem à família 1A, 2A e 3A, que são os metais, ok? E aí nós temos os ametais, que eles pertencem à família 5A, 6A e 7A, ok? Portanto, os metais, eles terão 1, 2 e 3 elétrons em sua última camada, os ametais terão 5, 6 ou 7 elétrons na última camada. Os metais, eles vão doar os seus elétrons para os ametais. Os ametais recebem. Então, eles precisam receber uma quantidade, somando com aqueles que já têm, ou com os elétrons que eles já possuem em sua última camada, intere 8, ok? Os átomos que doam seus elétrons recebem o nome de cátion, porque eles ficam com a sua carga elétrica positiva, enquanto os átomos que recebem elétrons, eles são chamados de ânions, porque eles ficam com a sua carga elétrica negativa, ok? E aí nós temos a união entre esses dois elementos, vai formar um composto iônico, ok? Temos aqui o exemplo do iodeto de potássio, ok? Portanto, o potássio, ele possui número atômico igual a 19, certo? A distribuição eletrônica, ele possui apenas um elétron em sua última camada. O iodo, ele possui 7 elétrons na sua última camada. Portanto, se ele possui 7 elétrons em sua última camada, ele recebe um elétron do potássio, inteirando 8 elétrons em sua última camada, e o único que o potássio tinha, ele doou para o iodo, formando assim uma ligação iônica, o iodeto de potássio. A sua fórmula molecular vai ficar Ki, certo? Portanto, o iodo, que formando o cátion, recebe o nome de iodeto, e potássio, portanto, nós temos aí uma ligação iônica entre o iodo e o potássio. Aí eu coloquei aqui
mais 2 exemplos para a gente estar resolvendo. Portanto, para fazer a ligação química, nós precisamos fazer a distribuição eletrônica, utilizando os elétrons da última camada. Então, se pegarmos aqui o alumínio, por exemplo, ok? O alumínio, o número atômico dele é igual a 13. A distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Portanto, 3 é o nível maior. Então, eu tenho 3s2 e 3p1 pertence à mesma camada, ou à última camada. Então, eu tenho Al, ok? 3 elétrons em sua última camada. O flúor, o número atômico do flúor é igual a 9. Portanto, a distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2 e 2p5. Certo? 2s2 e 2p5 pertencem à mesma camada. Então, nós temos o flúor, ok? Possui 7 elétrons em sua última camada. Se ele tem 7 elétrons, ele precisa receber 1, ok? Doa-se. Deixa eu só mudar a cor aqui. Doa um elétron, ele ficou com 8, ok? O flúor, ele não pode receber mais, porque já inteirou 8 elétrons na sua última camada. Monta um outro flúor, ok? Com mais 7 elétrons, ok? E doa mais um, inteirou 8. Ele não pode receber mais, só que o alumínio ainda está sobrando 1. Monta um outro flúor com mais 7 elétrons em sua última camada, ok? E doa mais um. Portanto, todos os flúores que nós usamos ficaram com 8 elétrons e o alumínio doou todos os elétrons que ele possuía em sua última camada. Aí nós temos o alumínio, ele se tornou um cátion, ok? Por quê? Quantos elétrons ele doou? 3. Então, eu tenho 3 mais, certo? 3 positivo. Quantos flúor nós usamos? Usamos 3 flúor, ok? Quantos elétrons cada um recebeu? 1. Portanto, ele possui sua carga elétrica negativa, certo? Aqui, para montar a fórmula molecular, você pode utilizar a carga elétrica multiplicando em X, né? No caso, a carga elétrica do flúor é 1. Portanto, eu tenho Al, um átomo de alumínio, e aqui o flúor 3, eu tenho a carga elétrica do flúor é 3. Portanto, nós temos aqui AlF3. Utilizamos um átomo de alumínio e 3 átomos de flúor. No caso aqui, eu tenho o fluoreto de alumínio, ok? Eu vou apagar aqui, por falta de espaço. Para a gente poder resolver o... Aqui. Aí nós temos, então, a ligação entre o magnésio e o cloro. Então, nós temos aqui magnésio. Opa! Deu erro aqui, peraí. Conseguiu? Vamos lá, caneta. Aí temos, então, magnésio. Tá horrível. Até acostumar a letra fica ruim mesmo, professor. Magnésio, número atômico igual a 12. Não há nada tão ruim que não possa piorar, né? Com certeza. Vamos lá, então. A distribuição eletrônica vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2.
Número de elétrons, 2, 4, 6, 10, mais 2, 12. Portanto, aqui o magnésio ele possui apenas 2 elétrons em sua última camada. Ok? Temos o cloro. Número atômico do cloro, 17. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p5. Temos 2, 4, 10, 12, mais 5, 17. 3s2 e 3p5 pertencem à última camada. Então, o cloro, ele possui 7 elétrons em sua última camada. Ok? Temos então, se o magnésio tem 2, ele precisa doar os 2 que ele tem. O cloro tem 7, ele precisa receber 1 para inteirar 8. Então, recebendo 1 aqui, inteirou 8. O cloro ele não pode receber mais. Monta um outro cloro com mais 7 elétrons ao seu redor, ok? E doa mais 1 para o cloro. Ficou com 8, ok? O magnésio doou 2 elétrons, ele vai ficar 2 positivo. O cloro, quantos átomos de cloro nós usamos? 2, Cl. Quantos elétrons ele recebeu? 1, apenas 1. A fórmula molecular, então, vai ficar MgCl2. Portanto, aqui nós temos o cloreto de magnésio, ok? Então, aqui nós temos alguns exemplos de ligação iônica. As ligações iônicas, elas ocorrem entre os metais da família 1A, 2A e 3A, que doam seus elétrons com os ametais da família 5A, 6A e 7A, que recebem os elétrons, formando assim a teoria de octeto, inteirando 8 elétrons em sua última camada. Ok? Aí nós temos aqui, agora é sua vez. Explique qual dos modelos abaixo é mais admissível para representar o retículo cristalino do brometo de potássio. Então observem a figura ou as figuras e qual das duas figuras corresponde ao cristalino brometo de potássio. Um minutinho aí para vocês estarem respondendo. Voltando aqui, professora, da interação no chat, bastante interação e 101%, digamos assim, assinalaram a letra A, professor. Muito bem. Sim, a letra A, com certeza, por quê? Aqui nós temos, então, as bolinhas vermelhas representam o bromo, ok? Ou brometo, e aqui as azuis representam o potássio. Portanto, ok? Semana passada que nós vimos aí as forças intermoleculares, portanto, o bromo ele possui carga elétrica negativa, ok? E o potássio carga elétrica positiva. Então, a carga elétrica positiva atrai a negativa, ok? E aqui nós temos a letra A,
que é a resposta correta. Uma questão aí que surgiu no chat, né? De repente utilizar o diagrama de Linus-Pauling ou utilizar as camadas eletrônicas. O diagrama de Linus-Pauling, se você utilizar, você consegue fazer a distribuição eletrônica de todos os elementos da tabela periódica. E se você utilizar só as camadas eletrônicas, você consegue fazer somente a distribuição eletrônica dos elementos da família A. E não consegue, né, fazer da família B, ok? Portanto, o uso do diagrama de Linus-Pauling, ele é fundamental, né? Na ligação iônica você pode utilizar por camadas, mas, de repente, em outros tipos de ligações, você vai precisar aí do diagrama de Linus-Pauling, ok? Obrigado aí pela interação e continue interagindo. Aqui nós temos, observe a imagem, teste de condução de corrente elétrica de cloreto de sódio sólido e de mistura de cloreto de sódio e água. Portanto, aqui nós vamos ver aí, né, como ocorre a condução da corrente elétrica, se ocorre ou não, utilizando aqui o simulador, ok? No caso, né, o primeiro, nós vamos aqui esvaziar, certo? Essa água, que nós vamos utilizar apenas o cloreto de sódio, ok? Não, vamos por evaporação, eliminando toda a água do sistema. Então aqui nós temos o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Vamos despejar todo esse cloreto de sódio aqui, certo? Para fazer a simulação, se o cloreto de sódio sólido, ele conduz ou não a corrente elétrica, ok? Então observe que essa parte branquinha aqui, nós temos o cloreto de sódio. Pegando aqui a lâmpadazinha com a bateria, ok? O polo positivo e o negativo, estamos aqui no cloreto de sódio sólido. Portanto, observem que a lâmpada, ela não acende, certo? Por que isso acontece, né? Nós vamos ver daqui a pouco, certo? E vocês vão interagir aí com a gente porque isso não acontece, certo? Agora, se nós adicionarmos água nessa substância, vai acender ou não, certo? Então, voltando aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo refazer, senão a gente reiniciar. Portanto, aqui nós temos a água, ok? Vamos diminuir um pouco dessa água, mas aí a quantidade de água, né, ela vai influenciar aí na condutividade elétrica. Quanto menos água, maior a condutividade ou menor. Então, adicionando o sal aqui na água, o que que acontece? Nós vamos ter a água salgada, certo? Pegando aqui a condutividade, certo? Observe aí que a lâmpada, ela acende. Se eu jogar mais sal, vai aumentar a luminosidade ou não? Vai observando na imagem, certo? Quanto mais sal eu acrescentar, maior vai ser a sua produção de energia ou a sua luminosidade, certo? Então aí nós temos, ok, a questão do cloreto de sódio no estado sólido, ele, né, não conduz a corrente elétrica. Agora, o cloreto de sódio dissolvido em água, ele conduz a corrente elétrica, como nós vimos aqui no simulador. Agora, vamos para o próximo slide, certo? Observem, testando os conhecimentos. Então aqui agora nós vamos fazer uma interação e vocês vão explicar aí por que a lâmpada não acende quando está em contato com o sal sólido, o sal puro aqui no caso, ok? E letra B, por que a lâmpada acende quando entra em contato com a solução água mais sal, certo? Então aqui
como nós vimos quando dissolvemos a água ou o sal na água, ok? 2 minutinhos aí para vocês responderem essa atividade. Retomando aqui, professor, no chat, os professores estão colocando as interações. Alguns professores estão falando que não tem aluno, mas outros estão bem participativos. Nem, por exemplo, assim, professora Maria colocou assim, que o item A, pois o sólido não há liberação de íons, no B, na solução, ocorre liberação de íons. O professor Carlos colocou que a lâmpada acende quando os íons estão livres, no caso, quando está dissolvido em água, ele colocou aqui, né? Mas a grande maioria colocou que no sólido não tem íons e no líquido, no caso, quando tem água, tem a liberação de íons que passa a corrente. Muito bem. Então aí, o que acontece? No estado sólido, os íons, eles não estão livres, ok? Portanto, não ocorre uma dissociação, certo? Por exemplo, você tem lá a fórmula do cloreto de sódio, NaCl. Ele não possui carga elétrica. Então, quando ocorre a dissociação na água, aí sim, o que vai acontecer? Esses íons, eles vão ficar livres, vão se movimentar e com isso ele vai conduzir a corrente elétrica. Como nós temos aqui na resolução que vocês podem aí, né, printar e ver certinho aí, ok? E aí nós temos a ligação covalente, que é um outro tipo de ligação química, certo? Só que na ligação covalente, diferentemente da ligação iônica, eles não compartilham, ou eles não doam nem recebem elétrons. Eles apenas compartilham, mas tem que compartilhar uma quantidade de elétrons que, somado aqui eles já têm, intere 8 elétrons em sua última camada. E a ligação covalente, ela ocorre entre elementos não metais, ok? 2 ou mais não metais. E aí podem ter ligações simples, dupla ou tripla. Depende da combinação de elétrons, ok? Aqui tem algumas fórmulas, né? A amônia, por exemplo, que é formado por um átomo de nitrogênio e 3 de hidrogênio. Portanto, cada hidrogênio compartilha apenas um elétron. Nós temos aqui 3 ligações simples. Aqui nós temos o metano, ok? O carbono possui 4 elétrons, o hidrogênio apenas um, portanto, cada hidrogênio compartilha um elétron com o carbono. Aqui nós temos a propanona, ok? Nós temos aqui a fórmula formada por 3 átomos de carbono, ok? 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ocorre as ligações entre esses átomos. Portanto, formam aqui ligações simples e aqui com o oxigênio,
ligação dupla. Complete a coluna das fórmulas eletrônicas. Então aqui eu deixei para completar, certo? Na ligação covalente ocorre os 3 tipos de fórmulas. A fórmula eletrônica, a fórmula estrutural e a fórmula molecular, ok? Portanto, não sei se vai dar espaço aqui, o oxigênio, ele possui 6 elétrons em sua última camada, ok? Portanto, vamos ter aqui o oxigênio, ele possui 6 elétrons em sua última camada, o hidrogênio apenas 1. Aqui o carbono, ele possui 4 elétrons, ok? E o hidrogênio apenas 1. Esses elétrons aqui, eles vão compartilhar entre eles, certo? O oxigênio, aqui ele possui 6 elétrons ao seu redor, ok? O carbono, ele possui 4 elétrons ao seu redor, o hidrogênio 1, mais o nitrogênio, ele possui 5 elétrons ao seu redor. Então aqui, ó, não ficou bem certinho aqui, mas vamos lá. O carbono aqui, ele vai compartilhar um elétron com o hidrogênio, ok? Aqui no caso, a mesma coisa. Aqui no oxigênio, nós vamos ter uma ligação dupla, porque os oxigênios entre si vão compartilhar 2 elétrons. Aqui o hidrogênio com carbono compartilha 1 elétron e o nitrogênio com carbono compartilha 3 elétrons, certo? A fórmula eletrônica, aqui nós temos a fórmula estrutural, certo? Observe aqui, ó, o oxigênio, aqui está faltando uma ligação entre o nitrogênio e o carbono. E aqui nós temos as fórmulas moleculares, H2, água, CH4, o metano. Aqui nós temos O2, o gás oxigênio, e NH3. Certo? Temos aí a solução de água e açúcar. Portanto, nós vamos ver mais um simulador aí entre a água e o açúcar. Se a água dissolve ou a água dissolvida, ela vai conduzir a corrente elétrica ou não. Portanto, só retornando aqui, nós vamos trocar pelo sal ou pelo açúcar. Ok? Acrescentando aqui o açúcar na água, será que o açúcar ele possui o mesmo efeito do sal? Vai conduzir a corrente elétrica. Então, pegando aqui, aí nós temos a sacarose, que é o açúcar comum, que está dissolvido em água. Observe que não conduz a corrente elétrica. Ok? Deixa eu só ver aqui se temos... Não. As moléculas. Observe aqui, ó, as moléculas de água, ok? Quando nós acrescentamos o açúcar, observe o que acontece. Olha as moléculas de açúcar. Ocorre a quebra das moléculas de açúcar, né? Tirando o açúcar, colocando o sal, só para a gente dar uma olhada, que nós não vimos no anterior, observe aqui, ó, que o sal, ele se rompeu com o sódio e o cloro. Então observe que o oxigênio, ele vai se unir com o sódio, que possui o oxigênio, no caso aqui, carga elétrica negativa, e os hidrogênios se unem com o cloro, que possui carga elétrica positiva. Ok? Continuando, então... Vamos lá, próximo slide. Temos aí a fórmula estrutural da sacarose, ok? Que a fórmula molecular da sacarose é C22
ou C11H22, não, C12, H22O11, certo? Aqui nós temos a fórmula estrutural, certo? E aí nós temos, testando o seu conhecimento, qual a diferença entre o sal e o açúcar para que a lâmpada não acenda na solução de água e açúcar comum, sacarose. B. Que tipo de ligação ocorre entre os átomos que formam as moléculas de sacarose? Um minutinho aí para vocês responderem. Aqui, professor, bastante interação no chat. A professora Bela Lúcia falou que a sacarose é molecular, não possui íons. O professor Valmor disse que o sal é uma substância iônica, o açúcar já é uma substância molecular, professor. Isso. Então nós temos aí, né, o açúcar, como nós vimos ali no simulador, não ocorre a quebra da molécula do açúcar. Ela dissolve na água, mas não quebra essa molécula, portanto ele não libera íons, ok? A sacarose. Enquanto o sal de cozinha libera íons, positivo e negativo, aí ocorre a condutividade elétrica. Enquanto que, né, no açúcar isso não ocorre porque é uma ligação covalente ou molecular. Enquanto nós temos aí o tipo de ligação, né, nós temos uma ligação covalente que ocorre entre os átomos da sacarose, ok? Portanto, continuando aí, as ligações metálicas, ok? Uma ligação metálica é uma ligação química de átomos que ocorre apenas em átomos de metais em que os elétrons de subníveis diferentes fluem livremente em sua eletrosfera. Então nós temos aí a ligação química, os elétrons de subníveis diferentes, ok? Eles se movimentam livremente e eles vão interagir uns com outros, formando assim as ligações metálicas, ok? Entre os átomos metais. E aí nós temos as ligas metálicas, ok? O que acontece? É uma combinação entre materiais diferentes, ok? E tem que ser, no mínimo, 2 metais, na qual vai ocorrer essa liga, dando mais resistência aos materiais. Como nós temos aí, são materiais com propriedades metálicas semelhantes às dos metais e que se combinam entre si, formando novos materiais. Aqui nós temos alguns exemplos, como por exemplo, o aço é uma liga metálica formada em sua maioria por ferro e carbono, ok? O carbono aqui aproximadamente aí de 0,008 a 2,11% e o restante ferro. Mas o aço, diferentemente do ferro, ele tem uma resistência bem maior, ok? E aí nós temos a amálgama, é muito utilizada pelos dentistas para obturação dentária, ok? Então aí nós temos esse material, ele é formado por vários tipos de elementos diferentes, ok? Que vai formar essa liga. E nós temos também o ouro. O ouro puro é o 24 quilates, ok? Ele é mais maleável que o 18 quilates. Por isso, é muito utilizado na fabricação de joias. Então, aqui o ouro 18 quilates,
ele é formado aí por 75% de ouro, ok? 12,5% de prata e 12,5% de cobre, formando uma liga metálica, dando mais resistência e durabilidade do que o ouro puro, que é o ouro 24 quilates, certo? Então essas ligas elas são importantes para a confecção aí de vários tipos de materiais e outras substâncias, materiais mais resistentes, certo? Então temos aqui, testando o conhecimento, cloreto de cálcio, CaCl2, glicose, C6H12O6 e o latão, liga metálica que tem cobre e zinco como constituintes predominantes, são bons exemplos de materiais formados por ligações iônica, covalente e metálica, respectivamente. Explica a diferença entre esses materiais quanto à capacidade de conduzir corrente elétrica quando testados nos estados de agregação, sólido e líquido. Então vamos lá, um minutinho aí para vocês responder essa questão, ok? Professor, assim, os professores que não deram muito tempo para interagir, né? Teve só poucas interações aqui, como eles têm que migrar de um chat para outro, mas o professor Luiz Rogério colocou aqui. O cloreto de sódio só conduz no estado líquido, a glicose não conduz, o latão conduz no estado sólido. E eu queria agradecer à professora Regiane, é bem participativo em todas as aulas, né? A professora Vera, a Lúcia também, e ao professor, a professora Maria também, que sempre está presente nas aulas com a gente. Muito bem, prazer ou muito obrigado aí, né, pela participação de todos, professores e alunos, ok? E aí nós temos, né, o cloreto de cálcio, sim, realmente, né, quando ele está dissolvido em água, ele vai conduzir a corrente elétrica, porque vai ocorrer a dissociação entre o cálcio e o cloro, possuindo carga elétrica positiva e carga elétrica negativa. Enquanto a glicose, né, que é uma ligação covalente ou molecular, em seu estado de agregação não conduz a corrente elétrica, porque não libera íons. E fugiu aqui, qual que era o outro? O latão. Portanto, certo? Uma liga metálica, o zinco, como constituinte, ele não vai, ele vai conduzir a corrente elétrica em seu estado sólido, ok? Porque os metais, eles são bons condutores de eletricidade. Então, ele vai conduzir a corrente elétrica ali de acordo com os íons que circulam nos subníveis, ok? E aí nós temos aqui chegando ao final, né? Resolução, conseguiu realizar as atividades? Ficou alguma dúvida? Então tire aí suas dúvidas com o seu professor da sua escola, ok? O meu muito obrigado, bons estudos a todos vocês. Agradeço a professora Simone por mais uma vez, pela sua competência, sua paciência, esteve aqui me dando apoio nessa aula. Obrigado, professora. Obrigada, professor. Obrigada, estudante, professores. Por favor, não esqueça de avaliar a nossa aula aí no finalzinho, né, o QR Code, para a gente poder tentar melhorar o máximo que a gente pode aqui e ter a colaboração de vocês. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.